Boa tarde. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai receber logo mais às 3 da tarde a visita de Juan Guaidó, presidente autodeclarado da Venezuela e líder da oposição a Nicolás Maduro. Quem tem as informações é a repórter Dinalva Ferreira. Boa tarde, Dinalva. Olá, André, boa tarde a todos. O líder oposicionista Juan Guaidó é reconhecido por cerca de 50 países como presidente interino da Venezuela. Chegou ao Brasil ontem à noite acompanhado por 2 deputados da Assembleia Nacional. Guaidó vem ao Brasil em busca de apoio nessa pressão internacional contra o governo de Nicolás Maduro, que na semana passada determinou o fechamento da fronteira com o Brasil em Roraima. Na agenda dele aqui está previsto o encontro com o presidente Jair Bolsonaro daqui a pouquinho, às 2 da tarde. Essa visita ela está sendo considerada uma visita pessoal, já que apesar do governo Bolsonaro reconhecer Guaidó como presidente interino, Nicolás Maduro ainda é o presidente oficial da Venezuela. A expectativa é de que ele se encontre também com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a princípio, como você já disse, essa visita aqui no Senado está prevista para as 3 da tarde. André? Obrigado, Dinalva. E a situação política da Venezuela e as implicações nas relações bilaterais com o Brasil foram discutidas pelos senadores na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Senadores por Roraima mostraram-se preocupados com o agravamento da crise. Para Messias de Jesus, a ajuda comunitária deve começar pelo próprio estado de Roraima. Já Teomário Mota destacou a dependência que o estado tem do país vizinho. Nós dependemos do calcário da Venezuela. Vai afetar profundamente a produção de grãos no nosso estado. Nós dependemos do ferro da Venezuela, nós dependemos da gasolina. Mais, talvez, do que tudo isso, nós dependemos da energia da Venezuela. Se os Estados Unidos, de fato, quisesse ajudar o povo venezuelano, tivesse preocupado humanamente com a Venezuela, com a democracia da Venezuela, ele deveria usar a Cruz Vermelha, deveria usar a ONU, deveria suspender as sanções dos povos venezuelanos, porque ele foi desidratando, ao longo do tempo, os Estados Unidos foi desidratando a Venezuela. Se o Brasil queria começar com uma ação humanitária, deveria começar pelo próprio estado de Roraima, onde nós temos lá mais de 100 mil venezuelanos em abrigos e nas ruas da capital e dos municípios do interior, passando fome. Inclusive pelo nosso povo, os brasileiros que estão lá passando dificuldade e que essas dificuldades aumentaram muito com a entrada dos venezuelanos no nosso estado. O senador Márcio Bittar defendeu uma postura mais incisiva do Brasil nessa questão. Não é de intervenção, mas é de posicionamento. Então, eu preparei aqui um requerimento, senhor presidente, uma moção de repúdio ao regime ilegítimo do ditador Nicolás Maduro pelos atos de violência perpetrados contra o povo venezuelano e a destruição de carregamento de ajuda humanitária. Ex-ministro da Defesa no segundo governo Dilma, o senador Jacques Wagner lembrou a tradição do Itamaraty de diálogo e respeito à autodeterminação dos povos e elogiou a postura dos chefes militares brasileiros. Eu fico com a posição dos chefes militares, todos se posicionaram contra o envolvimento do Brasil em algo que não é uma decisão do Conselho de Segurança da ONU. Para o senador Alessandro Vieira, é hora de parlamentares de ambos os países conversarem em busca de solução. Que fosse feito um convite a representantes da Assembleia venezuelana, que hoje é o órgão legitimado democraticamente naquele país, para que participem de uma audiência conjunta aqui no Senado da República. Está na Comissão de Assuntos Econômicos um projeto que restabelece tributação de bancos em 20% dos lucros. Uma medida provisória estabeleceu que a taxa aplicada sobre o lucro líquido dos bancos seria 20%, mas o Congresso reduziu essa alíquota para 15% a partir de 2019. Agora, um projeto apresentado pelos 6 senadores do PT quer fazer o percentual voltar a ser 20%. Ajudaria muito a saúde, ajudaria a assistência social, ajudaria a previdência, porque quem lucra nesse país? Quem lucra bilhões e acaba tendo anistia. Teve um banco recentemente, teve um perdão de 25 bilhões. Isso é um absurdo. Então, devido a isso que nós
apresentamos esse projeto para que de uma vez por todas se garanta para aqueles que mais precisam o direito de viver e envelhecer com dignidade. Em nota, a Federação Brasileira de Bancos disse que a ideia de que os bancos brasileiros têm lucros exorbitantes é equivocada. De acordo com a federação, os lucros estão alinhados com as margens de bancos de países emergentes e com os ganhos de outros setores econômicos do Brasil. Outro fato que contraria essa ideia, segundo a Febraban, é a baixa presença de bancos estrangeiros no Brasil. Segundo eles, se o mercado brasileiro de crédito fosse tão lucrativo assim, as gigantes instituições financeiras do mundo já estariam aqui para explorá-lo. Este economista diz que a mudança traria uma arrecadação significativa, mas alerta que não são os bancos que vão arcar com esse custo. Tudo tem ônus, tudo tem bônus. No caso desse aumento dessa alíquota para o lucro líquido dos bancos, uma consequência imediata é a transferência disso para o consumidor final. Você aumentar em torno de 5% a taxa dessa cobrança, gera uma receita tributária não desprezível. Exigindo um cálculo melhor, nós estamos falando por ano de alguns bilhões de reais de arrecadação extra. Ele criticou o fato do sistema financeiro brasileiro ser um oligopólio, ou seja, o controle do mercado está na mão de poucos bancos. No oligopólio, uma das grandes características do oligopólio é que aumento de custos tendem a ser facilmente transferido para o preço final dos seus produtos. Qual é o preço final do produto do sistema financeiro? A taxa de juros. Então, essa taxa de juros, que todo mundo quer diminuir, por essa mudança vai ficar mais ou menos em banho-maria até que os bancos recalculem e absorvam esse aumento da tributação. O projeto vai ser votado em decisão terminativa na CAI. Isso significa que, se aprovado, segue direto para a Câmara dos Deputados. Um projeto que altera a Política Nacional de Segurança de Barragens para prevenir tragédias como as de Brumadinho e Mariana foi aprovado em 2 comissões do Senado. Primeiro, na de Constituição e Justiça e, logo em seguida, na de Meio Ambiente. O texto poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para que seja votado em plenário. A proposta reforça a Política Nacional de Segurança de Barragens em vigor desde 2010 e resgata o trabalho da comissão temporária que foi criada pelo Senado logo após o rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, em 2015. Entre outras medidas, o texto proíbe a construção de barragens pelo método de alteamento a montante, caso das barragens de Brumadinho e de Mariana. É verdade que já houve uma ação governamental, mas aqui nós precisamos transformar em lei para que tenha, então, vigência. Estabelece que a fiscalização deverá ser feita pela agência reguladora da atividade e a responsabilidade do empreendedor em caso de falha da barragem. Também obriga a empresa a instalar instrumentos de monitoramento remoto em tempo real da barragem, contratar seguro ou apresentar garantias financeiras para cobrir danos a terceiros ou ao meio ambiente e instalar infraestrutura necessária para alertar e evacuar a população em casos de emergência. Nós temos alguns pontos que merecem o destaque, que é exatamente a questão do treinamento de pessoal, o envolvimento da população a partir das audiências públicas com esse envolvimento dessas populações, para que não apenas recebam o plano, mas que também participem da construção e da elaboração deste plano. Estabelece multas pesadas. 50 milhões para uma Vale não é nada. 50 milhões para uma empresa que tem uma mineração como essa. Então, o ideal, minha proposição aqui, com muita humildade, é de que nós não tenhamos um valor definido para as multas. Nós colocamos o valor das multas agora de 10 mil a 10 bilhões de reais, sem prejuízo de indenizações cíveis, que aí, é claro, caberá ao Poder Judiciário definir os valores, que não terão limite em razão de cada prejuízo realizado. Além de multa, o texto prevê também que quando desastres ambientais resultarem em morte, como é o caso de Brumadinho ou Mariana, o crime será considerado hediondo e a pena prevista para os responsáveis pode chegar a 20 anos de prisão.
O texto foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça e logo em seguida na Comissão de Meio Ambiente. A proposta poderá ir direto para a Câmara se não houver recurso para ser analisada em plenário. Nós não vamos conseguir amenizar a dor dessas pessoas que passaram pela tragédia de Mariana 3 anos atrás e agora de Brumadinho há 34 dias. Mas nós estamos dando uma resposta à sociedade brasileira que nós vamos cumprir com o nosso compromisso a partir do momento que nós fomos eleitos. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o convite ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, para que explique planos e ações do Ministério. A data da audiência ainda vai ser definida. E hoje é o Dia Mundial das Doenças Raras. Em homenagem à data, o Congresso está com uma iluminação especial que vai até o dia 4 de março. A cúpula e o anexo principal da Câmara dos Deputados foram iluminados com as cores lilás e azul. Já ao lado do Senado está iluminado de rosa e verde. O objetivo é conscientizar a população e os órgãos de saúde pública sobre as doenças raras e as dificuldades enfrentadas pelos pacientes para conseguir tratamento. Laís Vargas teve uma doença rara, artrite idiopática juvenil. Ela morreu há 2 anos, com 27 anos. A mãe dela, Lauda Santos, criou uma associação que auxilia os familiares de pessoas com esse diagnóstico. Ela conta como suspeitou da doença da filha. Ela criou uma bike de uma cecizinha para carregar as bonecas no cestinho e tal. E a gente comprou e ela ficou muito feliz. Então ela deu 2 voltas na bicicleta e encostou com dor nas pernas. É considerada doença rara aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. 80% delas decorrem de fatores genéticos, mas elas podem ter causas ambientais, infecciosas ou imunológicas. O diagnóstico de Laís foi rápido. Com 1 semana eu consegui ter o diagnóstico. Por quê? Porque eu tinha... Foi até rápido porque a gente tinha uma parente no SUS, aí uma médica, uma pediatra, e ela me ajudou a fechar o diagnóstico da Laís. Mas esta não é a realidade para a maioria dos portadores de doenças raras. Em janeiro de 2014, por meio da portaria 199 do Ministério da Saúde, foi instituída a política de atenção integral aos pacientes com doenças raras. Só que essa política ela está andando muito devagar. Poucos centros foram habilitados, né? Atualmente só tem 8 centros habilitados em todo o território nacional para atender cerca de 13 milhões de pacientes com doenças raras. E uma grande dificuldade de todos esses centros é a aquisição de novas tecnologias, né, insumos para a realização de exames genéticos para diagnóstico. O presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senador Romário, disse que vai pautar o tema. Já desde o ano passado já existe uma subcomissão de doenças raras, que ano passado ela era presidida pelo ex-senador Vladimir Moca. Essa subcomissão continuará, espero e acredito que com a presidência agora da nova senadora e minha amiga Mara Gabrilli, nós com certeza daremos uma atenção e uma voz diferenciada a essas pessoas que são desse segmento. Sabendo que a gente está comemorando, né, o Dia Internacional de Doenças Raras. Né? Lembrando sempre que a gente tem 7 mil doenças raras, que a gente tem quase 15 milhões de brasileiros com algum tipo de doença rara. A gente tem, por exemplo, senador Romário, alguns caminhos que eles são fáceis da gente chegar. Um deles é o teste do pezinho. Nos últimos anos, os governos têm intensificado políticas de renúncia fiscal beneficiando diversos setores. O senador Esperidião Amin considera necessário avaliar os resultados e os custos dessas concessões. Para isso, ele apresentou um projeto que muda a Lei de Responsabilidade Fiscal. Olá. O governo federal pode deixar de arrecadar cerca de 300 bilhões de reais em 2019 em função de renúncias fiscais. São benefícios concedidos a empresas, entidades filantrópicas e pessoas físicas. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, que apresentou um projeto que define mecanismos de avaliação e revisão de incentivos fiscais concedidos pela União. Senador, a gente está falando da chamada Bolsa Empresário? Esse foi o nome dado pelo ex-ministro Henrique Meirelles.
assim como o ex-ministro Joaquim Levy, referindo-se ao conjunto das renúncias fiscais, disse que isso era uma brincadeira muito cara. E o atual ministro da Economia disse, parodiando John Kennedy, né? Antes de você perguntar o que o governo pode lhe dar, pergunte o que você pode dar para o país. Mas eu queria, em primeiro lugar, saudar os nossos espectadores e dizer que esse projeto, ele não tem a pretensão de ser perfeito. Agora, eu não tenho dúvida de que é preciso avaliar esses benefícios. Eu não estou pregando, acaba com tudo. Não. Desde 91 que eu defendo a tese de que cada incentivo fiscal, cada renúncia de receita, cada juro subsidiado, seja avaliado no seu custo e no seu benefício. É dinheiro que o governo deu através de um benefício creditício, é um dinheiro que o governo deixou de arrecadar através de uma renúncia de receita. Temos que saber se isso valeu a pena. E valeu a pena para quê? Sob 3 aspectos. Isso ajudou a gerar emprego, a manter emprego. Isso deu competitividade para o setor, ou seja, graças a esse benefício, nós criamos um setor novo e ele conseguiu ser competitivo. Terceiro, o consumidor ganhou alguma coisa com isso, ou seja, a sociedade. Então, essa avaliação hoje é mais ou menos reclamada por todos. Mas eu defendo isto com projetos desde 91. É a terceira vez que o senhor apresenta no Legislativo. O senhor apresentou no Senado em 91 e apresentou na Câmara dos Deputados também. Apresentei no Senado em 91, foi aprovado no Senado, foi rejeitado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, porque acharam que era muito complicado, e realmente não é simples. Apresentamos, eu como deputado e o deputado Jorge Boeira, também de Santa Catarina, em 2017, 2018, infelizmente não conseguimos vê-lo completamente aprovado, e agora eu apresentei ele mais robustecido, com mais ideias, inclusive sobre como avaliar, ou seja, que aspectos devem ser avaliados. Primeiro, se se trata de um incentivo novo, ele tem que dizer o que ele pretende. Por exemplo, quantos empregos ele vai gerar ou manter. Mas hoje já não é assim, senador? Não é assim. E o que é pior, não há transparência. O segundo aspecto é, não há transparência. O incentivo fiscal, quando aparece numa lista de produtos, por exemplo, ou de serviços, que passam a ser beneficiados de uma isenção, 99% da população não sabe do que se trata. Nem mesmo no Congresso se sabe o que quer dizer aquele código. Então, transparência. Você dá alguns exemplos? Por exemplo, e avaliação. A linha branca de eletrodomésticos. Sim, por exemplo. Você retira tributos e encargos, previdenciários, inclusive, para uma determinada linha de produtos, na expectativa de que haja um consumo. Às vezes até porque esse produto vai consumir menos energia. Você tem que anunciar qual é o benefício que eu pretendo alcançar. Olha, isso vai gerar 10 empregos. Isso vai reduzir tanto de consumo de energia elétrica. Isso vai representar tanto de benefício no orçamento familiar, pela facilidade de aquisição de um bem que consome menos energia. E depois eu avalio se isso é verdade ou não. Porque anúncio, isso vale para político, né? Isso vale para religião, isso vale para namorado e namorada, que promete isso, promete aquilo. Isso faz parte da nossa vida. Agora, sem avaliar, sem medir o resultado, isto é uma velha lição de um livro intitulado Reinventando o Governo. Sem avaliar, sem medir, você jamais saberá se deu certo ou não deu certo, uma promessa, um compromisso, né? Enfim, algo que eu desenhei para você como sendo bom. Imagine com dinheiro público e a consequência. Você dá um benefício hoje, ele fica perpétuo. Ninguém avalia. Se apropria daquele benefício quando aquele benefício foi tirado. Seja sob a forma de impostos que eu deixei de arrecadar como governo, seja sob a forma
de um juro subsidiado que eu desembolsei ao emprestar o dinheiro, ou assumi o compromisso de desembolsar. Então, é esse confronto entre o que eu idealizei e a realidade que se pretende. E é o que o Tribunal de Contas da União reclama e deve fazer. O que nós propomos? Junto com a LDO, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, se fará um anexo com o resultado da avaliação, quer do Executivo e, num momento diferente, do Tribunal de Contas da União. Aquilo que foi prometido e foi mais ou menos cumprido, em torno de 75%, está aprovado. O Tribunal de Contas considera que metade das renúncias não tem nenhuma tipo avaliação de fiscalização. Bom, isso também é uma confissão deles, né? É uma acusação e é uma confissão. Porque quem é que pode avaliar? O deputado? O senador? A estrutura do parlamento? Não, o Tribunal de Contas tem que se adequar para isso e receber esta missão. O nosso projeto faz isso também. Na próxima vez, nós vamos cobrar quanto é que já deu para avaliar. Que recursos nós temos que oferecer ao Tribunal de Contas da União para essa avaliação. Mudar a roda. Em vez de um ficar falando mal do outro, bota a roda a girar avaliando. Se você analisar só de 2009 até hoje, foram 3 trilhões. Só no orçamento federal. E há estados que têm mais de 25% do seu orçamento comprometido com renúncia fiscal. Então, é uma montanha de dinheiro. E eu estou falando de um país empobrecido, de governos arruinados, que você abriu mão sem saber se valeu a pena. Eu gostaria de declamar o Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Mas aí não se trata de pequena. Tudo vale a pena se produzir resultados efetivos conforme a expectativa, ou mais ou menos conforme a expectativa. Deixar sem avaliação é uma irresponsabilidade, e não de uma pessoa ou de um governo, é uma responsabilidade do governo brasileiro, de quem nos governa, que é o Legislativo, o Judiciário, e com predominância do Executivo, mas o Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Feito para quê? Para fiscalizar. E os casos subjetivos, senador? Por exemplo, renúncias fiscais voltadas à saúde da população, que não vai ter um ganho de aumento de emprego, que não vai ter um ganho de aumento de arrecadação para o Estado, né? E o caso cultural? São 2 casos que são bem subjetivos para... O caso cultural, que é um aspecto, um segmento até muito específico, a crítica que se faz é que foi desembolsado muito dinheiro da Lei Rouanet para artistas consagrados nos grandes centros, onde há mercado. Né? Então, a política cultural é uma questão de definição de política cultural. Eu defendo que ela seja difundida e o recurso seja destinado principalmente para fomentar quem está iniciando, não quem já é consagrado. Mas isso é uma questão muito específica e complexa. É a minha posição. E em termos financeiros é recurso pequeno. Quanto à questão da saúde, que é um drama muito grande, por exemplo, Santas Casas. Se você fechar as Santas Casas, se fechar a chamada instituição filantrópica, no meu estado, 75% dos leitos hospitalares são de instituições filantrópicas. No sul do Brasil, de um modo geral, é assim. Então, não é difícil você avaliar. Primeiro, você tem custos menores. Isso está avaliado. O custo de um hospital público é muito maior, até porque ele também é mais complexo do que um hospital privado. O senhor Henrique Prata... O custo para o governo, né? O custo o custo para o orçamento público, digamos assim. Os planos de saúde. Tudo isso faz parte de um conjunto que não está dando certo. O SUS é um programa generoso, correto, mais abrangente do mundo. Em compensação, nós estamos no país que, mesmo com a crise, é o país que tem mais plano de saúde privado. Então, é uma discussão muito mais ampla. O importante, voltando para o projeto, é o seguinte: você dá um incentivo fiscal, tem que ter uma aferição se ele vale a pena, se ele está correspondendo ao para que foi feito ou não. É um chamamento à responsabilidade.
Eu acho que o projeto vai ser bem discutido, certamente vai ser aperfeiçoado. Eu mesmo aperfeiçoei na terceira tentativa. Acho que com a ajuda de muitos, nós poderemos aperfeiçoá-lo para entrar na regra mundial. Os incentivos fiscais têm que ser temporários. Segundo, eles têm que abranger e continuar a abranger e a atender setores e atividades, avaliando constantemente se os benefícios correspondem à expectativa e aos custos ou não. É um projeto para longo curso. Aliás, na minha vida já está há 27 anos. Então, muito obrigada, senador. Eu vou participar dele e espero que o Senado possa contribuir para esclarecê-lo, debatê-lo e, se possível, votá-lo. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.